Ei, gente, que tal? Cachorro acalmou, menino foi dormir, e agora a gente vai terminar o nosso conteúdo aqui. Não é possível, vocês não devem estar mais me aguentando, não é mesmo? Pessoal, essa é uma aula extra que eu quis brindá-los, que é sobre súmulas em matéria infracional. Nós, bacharéis em direito, a gente sabe que as nossas provas que a gente enfrentará daqui em diante, como prova do AB, do concurso público, não basta só a gente estudar a letra da lei, elas têm sido mais exigentes, querendo que a gente conheça o entendimento dos tribunais a esse respeito, a jurisprudência. Então, eu gostaria de falar para vocês a jurisprudência reiterada do STJ nesse sentido e mostrar algumas súmulas em matéria aqui do direito da criança e adolescente. Tudo bem? A primeira súmula que eu queria te mostrar é a súmula 108 do STJ, que é bastante óbvia para a gente. Quem que aplica as medidas socioeducativas ao adolescente? Aquelas mais duras que só os adolescentes podem sofrer? O nosso amigão, o juiz da infância e juventude. Ele, o nosso magistrado magnânimo, é competência exclusiva dele, conselho tutelar não pode, Ministério Público não pode, delegado de polícia, autoridade policial não pode, é só o juiz quem aplica a medida socioeducativa. Beleza? Outra. Antes da gente regredir o adolescente de medida, imagina que ele estava lá na semi-liberdade, aquela casa situada no centro urbano, que ele pode sair para estudar e trabalhar e volta para dormir. Se ele não está mais voltando, está se evadindo dessa medida, como eles falam assim, pinou da semi, né? Sumiu da semi-liberdade, está se evadindo, ele pode regredir de medida. Assim como acontece com o adulto que tem a regressão na execução penal de regime. O adolescente também pode. Mas antes de regredir, o adolescente é preciso ouvi-lo, é preciso saber por quê, qual a justificativa que ele tem para essa regressão. Compreende? A mesma coisa acontece com o adulto. Então, se é para o adulto, é só pensar assim, no direito da criança e adolescente. Se o adulto tem esse direito, é óbvio que a criança e adolescente, que é inimputável, tem o mesmo direito, no mínimo, né? Maravilha? Essa é a súmula 265 do STJ. Perguntinha para você. As medidas socioeducativas prescrevem? Porque as penas dos adultos prescrevem. O que é prescrição? O Estado fica um tempo sem atuar, sem agir, está dormindo em berço esplêndido, perde o direito de exercer o seu ius puniendi, de punir, seja de processar ou de executar a pena de um adulto. O Estado tem que ser célere, não pode demorar muito tempo, porque o réu não pode ficar esperando como alguém, como Damocles, como espada ali, ó, sobre a sua cabeça, esperando para decidir se o Estado vai ou não processá-lo. Então, as penas dos adultos prescrevem. E a prescrição penal, que vocês vão aprender em direito penal, ela é calculada de acordo com a quantidade de pena aplicada ao autor ou prevista para aquele crime. Só que se você pensar bem, as medidas socioeducativas, elas não têm uma pena, uma quantidade. Por exemplo, a semi-liberdade e a internação, que são as mais severas, não têm um prazo determinado. Se elas prescrevem, isso é, se o Estado pode não aplicá-las mais depois de um tempo, em quanto tempo seria isso, se elas não têm um prazo determinado? Então, veja, olha só o artigo 112. O Estatuto da Criança, ele só elenca quais são as medidas socioeducativas. Ele não fala por quanto tempo. Isso é critério do magistrado, do juiz da infância. E aí o STJ editou uma súmula 338 dizendo assim, sim, a prescrição penal, que é da pena, é aplicável às medidas socioeducativas. Ok, pena é uma coisa, medida socioeducativa é outra, mas, na prática, a medida, apesar desse nome socioeducativa, ela tem sim um aspecto punitivo e ela prescreve. Então, a dúvida agora é, se prescreve, a gente já sabe que prescreve, em quanto tempo, se ela não tem prazo? Aí o STJ colocou o seguinte entendimento. O prazo de prescrição é o máximo da duração da medida.
E a gente sabe que, atualmente, o máximo da duração de uma medida de internação ou de semi-liberdade é de 3 anos. Então, é o prazo que prescreve, né? O prazo máximo, a gente vai olhar 3 anos. A gente vai pegar 3 anos e vai jogar na tabelinha de prescrição do artigo 109 do Código Penal. Professora, rolou uma mistura aí de direito penal com direito da criança? Sim. Lembra que eu te falei que aplica-se subsidiariamente o Código Penal e o CPP ao Estatuto da Criança? Aqui é um exemplo. Então, 3 anos de socioeducativa prescreve em quanto? Consultando a tabela do Código Penal. Aí o artigo 109, inciso 4º, diz, em 8 anos, uma pena entre 2 e 4, que é o caso de 3 anos da socioeducação, prescreve em 8 anos. Só que a gente está falando de adolescente, de medida socioeducativa aplicável ao adolescente. Então, a gente vai aplicar também do Código Penal a redução do prazo de prescrição. O Código Penal diz que para os menores de 21 anos, na data do fato, o prazo de prescrição é contado pela metade, reduz-se de metade. Então, se eram 8 anos, vão ficar para 4 anos. Então, resumindo toda a história, prescreve em 4 anos o prazo para o Estado impor a medida socioeducativa. Se demorar mais que 4 anos, não pode aplicar a medida socioeducativa ao adolescente. Capiche? Então, essa é a súmula, então, que aplica-se, sim, a prescrição e que tem sido de 4 anos. Tudo bem? Maravilha. E para aplicar uma medida socioeducativa ao adolescente, será que basta a confissão dele, sem estar amparada por nenhuma prova mais? Basta que o adolescente confesse? Não. O STJ editou a súmula 342, que diz aí, no procedimento para aplicar a medida socioeducativa, é nula desistir de outras provas em face da confissão do adolescente. Se o adolescente confessou, a confissão dele não é suficiente. Tem que haver outras provas para aplicar a medida socioeducativa nele. Por quê, pessoal? Porque, na prática, o adolescente, ele tem uma ideia de que para ele, entre aspas, não dá nada, que não sofre nada e que dá tudo certo. Mas ele pode sofrer uma internação por até 3 anos, passar os melhores anos da vida dele, da adolescência, que podia estar namorando, fazendo 1000 coisas, internado, junto com outros adolescentes, homens ou outras adolescentes, no caso das meninas, mulheres, sofrendo violência sexual diuturnamente ali na unidade de internação, que são adolescentes cheios de hormônios. Não é fácil, não. Ele imagina na cabeça dele que não dá nada, mas não é uma realidade fácil. E ele, por imaginar assim, ele assume atos cometidos por adultos. Ele confessa o que ele fez e o que ele não fez. Às vezes obrigado, porque ele está nessa condição de pessoa em desenvolvimento, e às vezes por ignorância, por achar que para ele não dá nada. Então, ele assume, a confissão dele não é suficiente, tudo bem? Para a condenação, não basta, tem que haver outras provas. É isso que disse o STJ. Tá certo? Então, eu vou acabar com essa frase desse professor, que eu vi aqui na internet, achei fantástica, eu gostaria muito de compartilhar para vocês, que é: um dia sem estudar é um dia a mais entre você e seu objetivo. Não vamos, né? Vamos abreviar logo, vamos formar logo, passar naquela prova logo, naquele concurso logo, ganhar aquele salário logo. Vamos abreviar isso daí, já que é para ser, vamos embora estudar. Então, não perca mais nem um dia, vai aos pouquinhos que você chega lá. Essa é a fórmula do sucesso, tá bom? Um beijo grande para você e até a próxima. A gente se vê por aí. Beijão.